Olá, motorista! Eu sou o Rodrigo Gonzalez, sou cofundador da Dr. Multas e hoje eu gostaria de falar com você sobre o projeto de lei que visa mudar o Código de Trânsito brasileiro. E mais do que isso, eu gostaria de falar sobre como ele vem sendo entendido dentro do Congresso Nacional. Como já foi muito falado na mídia esse ano, o presidente Jair Bolsonaro, ele deu início a uma proposta legislativa para que fosse alterado o Código de Trânsito e os principais pontos dessa alteração seriam o aumento de pontos na CNH para suspensão de 20 para 40 pontos, o aumento do prazo de validade da CNH de 5 para 10 anos e também o fim da penalidade de multa para aquele motorista que transportar crianças sem o uso da cadeirinha. Esses são alguns dos pontos mais polêmicos do projeto de lei, mas que envolve algumas outras modificações que são propostas no Código de Trânsito. E dentro disso, é bastante importante dizer que este é um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional. Então, esse projeto de lei ele está no Congresso Nacional, onde ele foi analisado por uma comissão especial feita somente para analisar o conteúdo, o teor desse projeto e das mudanças que ele propõe. Então, o relator desta comissão, ele trouxe algumas novidades ao entendimento do que havia sido feito inicialmente lá no projeto e aí a gente já passa a trabalhar com novas opções que poderão mudar a vida do motorista brasileiro. O projeto tem uma redação e ao longo da sua tramitação no processo legislativo, ele poderá sofrer alterações e lá no final, esse conjunto vai formar um texto que vai alterar ou não o Código de Trânsito brasileiro e poderá se transformar em lei e nas novas autuações e penalidades a que os motoristas brasileiros estão sujeitos. Durante o processo legislativo é onde a gente pode ter mais força para influir nos nossos políticos, né, na Força Legislativa Nacional, para que as mudanças sejam feitas da forma mais coerente possível. E também para que os motoristas saibam daquilo que está posto, daquilo que é lei no nosso país e daquilo que poderá ser cobrado deles dentro de alguns meses. Então, para nós é importante manter você atualizado disso. Vamos abordar alguns desses pontos. O primeiro deles, que eu acho que é muito importante a gente falar, é sobre a necessidade do uso das cadeiras para crianças. Essas cadeirinhas para criança, que são aquelas que se coloca no banco de trás, e havia uma previsão inicial, e essa previsão ela foi trazida apenas por resolução, mas a previsão era de que as crianças de até 7 anos deveriam usar um assento específico dentro do carro para que tivessem mais segurança ao se locomoverem, ao serem transportados. Bem, essa era uma ideia que tinha sido regulada por resolução. O órgão nacional de trânsito havia trazido essa resolução no projeto de lei. A resolução ela era inserida no Código de Trânsito, na redação do CTB, e a idade mínima era aumentada de 7 para 10 anos. Mas o Bolsonaro, quando nos seus discursos públicos, ele já anunciava isso e o projeto de lei trouxe essa ideia que é a de terminar com a multa por esta infração. Seguiria havendo uma disposição legal de que isso é uma infração de trânsito, mas que não haveria punição com multa. O motorista não seria punido com um valor ou com pontos. Ele receberia simplesmente uma punição, uma advertência por escrito. Essa advertência, ela seria como uma repreensão sem maiores penalidades, simplesmente alertando dos riscos daquela conduta e de que aquilo não é bem visto pelo nosso ordenamento jurídico, mas não traria punição efetiva nenhuma. Então, agora nessa decisão da comissão, o relator ele trouxe um novo entendimento sobre a necessidade das crianças andarem com a cadeirinha. Ele se apropriou da ideia de que as crianças até 10 anos devam usar a cadeirinha, mas ele também trouxe uma opção que são crianças de até 1,45 m. Crianças com mais de 1,45 m estariam dispensadas do uso da cadeirinha. Mas trouxe uma grande novidade que foi a seguinte, que trazendo isso para dentro do CTB, ele ampliou a idade, ou seja,
com a proposta desta comissão, as crianças de até 10 anos deveriam andar de cadeirinha, e ele manteve o valor original da multa, né, que é uma multa gravíssima, punida com 7 pontos e de um valor bastante elevado. Ou seja, a situação se tornou mais grave do que era a princípio. Quando o projeto de lei proposto trazia um abrandamento da penalidade, agora a revisão por esta comissão incorporou a ideia de aumentar a idade, mas retomou a ideia de manter a punição. Ou seja, acabou ficando com a mesma punição para crianças até 10 anos. Antes era até 7, agora será até 10 anos, segundo o relato desta comissão. A comissão especial que analisou o projeto de lei de alteração do Código de Trânsito idealizado pelo presidente Bolsonaro, ela também trouxe um novo entendimento sobre a suspensão da CNH por pontos. O projeto de lei original, ele falava no aumento do número limite de pontos que o motorista poderia ter para não ter a CNH suspensa. O Código de Trânsito hoje fala que o motorista, quando somar 20 pontos, terá a CNH suspensa. O projeto de lei falava em aumentar isso para 40, ou seja, somente quando acumulasse 40 pontos é que o condutor teria sua CNH suspensa. O relatório da comissão especial, ele manteve a ideia de que o limite será de 40 pontos para a suspensão da CNH, mas trouxe uma ideia muito inovadora nesse ponto. Será de 40 pontos somente para aquele motorista que não tiver nenhuma infração gravíssima acumulada dentro do período de 12 meses. Bem, mas e se tiver infrações gravíssimas, como será? Aí a inovação é a seguinte: se o motorista tiver uma infração gravíssima, o limite de pontos será de 30. E se ele tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, o limite de pontos será de 20. Ou seja, se o motorista cometeu 2 infrações gravíssimas, ele terá um limite de 20 pontos para ter a CNH suspensa. Se for uma infração gravíssima, ele terá o limite de 30 pontos. E se ele não cometeu nenhuma infração gravíssima, serão 40 pontos. Por um lado, traz uma lógica de que aquele motorista que comete apenas infrações menos gravosas ao trânsito, ele seria beneficiado pela possibilidade de acumular mais pontos até ter a CNH suspensa. Por outro, ele protege um pouco mais o trânsito daqueles motoristas que cometem as infrações que são tidas como extremamente graves pelo nosso Código de Trânsito brasileiro e mantendo uma possibilidade menor de acúmulo de pontos até que a carteira desses motoristas seja suspensa. Por exemplo, caso o motorista cometa uma infração de ultrapassagem em local proibido, ele terá o limite de pontos reduzido de 40 para 30. Caso ele cometa 2 dessas infrações gravíssimas, ele só poderá acumular 20 pontos dentro de um período de 12 meses. É uma inovação, né, porque nunca trabalhamos neste modelo no país, mas que faz sentido ou traz um novo critério dentro do nosso ordenamento. O relatório da comissão que avaliou o projeto de lei proposto pelo presidente Bolsonaro também trouxe inovação no ponto do exame toxicológico. Qual é a previsão que está vigente? O que diz hoje o nosso Código de Trânsito? Diz que aqueles motoristas que têm carteira na categoria C, D e E, eles devem fazer um exame periodicamente para avaliar o uso de substâncias, um exame toxicológico, para avaliar o uso de substâncias psicoativas. Isso é uma regra que o projeto de lei buscava extinguir. Ele procurava acabar com isso, ele procurava isentar os motoristas dessa cobrança de realização do exame. Já a análise da comissão especial, ela trouxe de novo uma inovação. Ela trouxe o seguinte entendimento, que o exame só será necessário para os motoristas que exerçam atividade remunerada na carteira, que tenham lá essa especificação de que a carteira é usada para uma atividade remunerada. E mais do que isso, ele trouxe também a ideia de que o exame ele só seja cobrado no momento da renovação da habilitação. Antes, o exame tinha uma necessidade de ser realizado de 2 em 2 anos. E a renovação da carteira ela acontece só de 5 em 5,
né, que também é uma mudança que eu em breve vou falar, mas a renovação dessa carteira ela só acontecerá de 5 em 5 anos e só então será exigido o exame toxicológico. Sobre o ponto da renovação da carteira, que era mais um dos pontos polêmicos, a legislação hoje fala em 5 anos de renovação, 5 anos para a renovação da carteira para basicamente todos os motoristas, exceto aqueles acima de 65 anos que terão o tempo reduzido em razão daquilo que se entendeu por ter alguma perda mais rápida da capacidade de dirigir, de reflexo, de saúde, e aí neste período o tempo para renovação é encurtado. E dependendo da avaliação médica ele pode inclusive ter um período menor. Mas bem, o que acontece no projeto de lei? O projeto de lei buscava aumentar o período de 5 para 10 anos, buscava flexibilizar isso. Uma das alegações era de que existia muita burocracia e de que se perdia ou se demandava muito esforço do motorista e se pagava muita taxa para renovar a carteira de alguém que gozava de plena saúde e não precisaria passar novamente por exames clínicos ou psicológicos. Bem, neste ponto, o entendimento do relator da comissão, ele trouxe o seguinte ponto, que passaria a ser de 10 anos apenas para os condutores que tivessem até 40 anos de idade. Para os condutores acima de 40 anos, esse tempo seria de 5 anos até a próxima renovação. Esse ponto também fala dos motoristas que têm carteira C, D e E e exercem atividade profissional. No caso desses motoristas, o tempo para a renovação também seria de 5 anos, independente da idade. O relatório da comissão que analisou o projeto de lei, ele trouxe um ponto novo, que não foi tratado no projeto original, mas que foi sugerido para que passe a tramitar junto com o projeto e possa virar lei. E é um entendimento de que as motocicletas, os ciclomotores, eles possam passar a transitar no corredor desde que o trânsito esteja parado. E que este trânsito das motocicletas, o tráfego das motocicletas no corredor, ele só possa ser feito até 10 km por hora. Também traz a previsão de que se o órgão responsável por aquela via autorizar o trânsito pelos corredores, ele poderá ser feito, mas precisar haver uma autorização expressa. E aqui eu acho muito importante destacar que, na regra geral, os motociclistas eles poderão trafegar pelos corredores desde que o trânsito esteja parado e, principalmente, respeitando o limite de velocidade de até 10 km por hora. Com isso, eu trouxe alguns dos pontos mais interessantes que foram relatados nessa comissão que avalia o nosso projeto de lei e eu gostaria que você curtisse esse vídeo se você gostou, que você deixasse seu comentário, porque para mim é muito importante que você diga o que você gostou, o que você não gostou, qual foi a sua dúvida, como você entende que esse vídeo pode ser melhorado, como você gostaria que o nosso conteúdo fosse produzido e, muito importante, que você se inscreva no canal. A gente cada vez mais quer levar informação de qualidade para os motoristas, quer manter atualizado, quer que você possa saber tudo sobre o direito de trânsito, sobre os seus direitos, sobre como garantir os seus direitos e que todos nós juntos consigamos construir um trânsito melhor. Obrigado!